Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os grupos mais derivados do reino Plant, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então, bora lá. Observando o cladograma evolutivo aqui do reino Plant, nós temos que as gimnospermas trazem como grande novidade a semente e o grão de pólen, ou seja, diferentemente das pteridófitas e das briófitas, que até hoje dependem da água para se reproduzir, as gimnospermas não, porque o grão de pólen vai formar uma estrutura chamada tubo polínico, que vai substituir o papel da água na reprodução, no processo reprodutivo, certo? Bom, as angiospermas trazem como grande diferença também as flores e os frutos. Isso garantindo a nossa alimentação, como a gente se alimenta de flor, não de fruto, e também a grande diversidade que esse grupo traz. É o grupo com maior diversidade dentre todos esses. Mas por que isso ocorre? Bom, diferentemente das gimnospermas, onde o processo de polinização é feito pelo vento, por anemofilia, aqui nas angiospermas o processo vai ser feito por animais. Também pelo vento, mas principalmente por animais, como abelhas, pássaros e até mesmo morcego. Sim, pensa bem. A abelha, um exemplo da abelha. A abelha ela chega a visitar 4.000 flores diferentes em um único dia. Então ela visita essa flor aqui, se suja com um pouquinho de pólen, nas cédulas dela, em todo o corpo. Vai lá na outra, vai lá na outra, vai lá na outra. Ou seja, a recombinação gênica é muito favorecida nas angiospermas. Partindo para as características de formação comuns às angiospermas e às gimnospermas, eu peguei como exemplo a araucária, que é um indivíduo gimnosperma. Bom, nós temos comum aos dois grupos vasos condutores de seiva, que nesse caso serão o xilema e o floema, órgãos verdadeiros, folha, caule e raiz, sementes e o grão de pólen. Esse círculo aqui, na verdade, se chama saco aéreo ou asa, que vai facilitar para o grão de pólen planar no ar. As gimnospermas costumam ser coníferas, habitam o frio e grandes altitudes. Conquistaram definitivamente a terra. São árvores de grande porte, como as sequoias, araucárias e pinos. Mais de 35 metros de altura alcançam facinho, como a araucária. Também tem outras nem tão majestosas assim, como as cicas, que chegam por volta de 15 metros, datadas da época dos dinossauros. O grupo das angiospermas também pode ser dividido em duas classes, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. O nome faz uma referência direta ao número de cotilédones. O que seria um cotilédone? Cotilédone seria como o cordão umbilical do grão, da semente, certo? Bom, monocotiledônea, pela nova convenção, também pode ser chamada de eucotiledônea. Olha só, no caso da monocotiledônea, terá apenas um cotilédone. Já na dicotiledônea, dois cotilédones. Olha a tabela a seguir, mais características que os diferenciam. Essa tabela sintetiza as principais características que diferenciam as classes de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Bom, como exemplo de monocotiledôneas, nós temos o capim, o arroz, a bananeira, o alho, a bromélia, o milho. As monocotiledôneas possuem a semente com um cotilédone. As folhas com nervuras paralelas, como evidencia-se no capim. As flores são trímeras, ou seja, pétalas de 3 ou múltiplos de 3. E as raízes são fasciculadas ou cabeleiras, sem câmbio. Já as dicotiledôneas possuem como exemplo do grupo o feijão, o amendoim, a soja e até mesmo o pau-brasil. A semente possui 2 cotilédones. As folhas têm nervura ramificada, aquela folha bem tradicional que todo mundo conhece. As flores são pentâmeras ou tetrâmeras, múltiplos de 4, 5. E as raízes são axiais ou pivotantes, com câmbio. Vamos falar um pouco sobre a reprodução? Bom, a reprodução das gimnospermas e das angiospermas são semelhantes e bem complexas. Primeiro a gente precisa esclarecer que o indivíduo pode ser tanto dioico quanto monoico, ou seja, monoico quando apresenta apenas a estrutura reprodutora masculina ou apenas a feminina, ou pode ser dioico quando apresenta as duas estruturas, como é o caso da araucária. Essa estrutura para as gimnospermas será o estróbilo,
a famosa pinha. Tudo ocorre na pinha, ou melhor, no estróbilo da planta. No caso do estróbilo masculino, que é mais fino, comprido, se chama microestróbilo. Por sua vez, é formado por folhas modificadas chamadas de microsporófilo, onde está o microsporângio, que é onde toda a mágica vai acontecer. Ou seja, a produção de esporos no microsporócito. Vale lembrar também que todas essas estruturas até então ditas são diploides. Mas o que vai ocorrer afinal? É o seguinte, o microsporócito diploide vai sofrer meiose espórica, chamada meiose espórica, formando os esporos. Também é chamada, de forma mais científica, micrósporos internos haploides. Mas por que internos? É que a questão é que, diferente dos outros grupos, eles não são lançados no meio. E eles acabam, assim então, germinando internamente, originando o grão de pólen, ou melhor também dizendo, o microgametócito haploide imaturo. E o que ocorre no estróbilo feminino enquanto isso? No também chamado megaestróbilo, por ser maior, há o megasporófilo, essa parte mais fina, chamada de tegumento, que protege o nucelo, onde está a célula-mãe, a parte mais interna em preto na imagem. Isso tudo é só por uma questão de nomenclatura e anatomia. Não é muito importante ficar pensando nisso, tem que pensar no processo. O foco aqui é a célula-mãe, porque ela vai sofrer uma meiose, bem como o microsporócito, formando os esporos. Ou seja, é formado os megásporos, dos quais 3 vão se degenerar e um de fato vai dar origem ao gametófito feminino pela germinação. No óvulo maduro, que nesse caso o óvulo não é gameta, como nos animais, temos o saco embrionário revestindo e o arquegônio para dar proteção à oosfera pronta para ser fecundada, que é o gameta em si. Falando sobre a fecundação de fato, o grão de pólen vai ser levado pelo vento até o estróbilo feminino, até a pinha. Chegando lá, vai fecundar o óvulo por meio do chamado tubo polínico, como dito anteriormente, se transformando agora sim em microgametócito adulto. Ele se torna adulto a partir da formação do tubo polínico. Enquanto o tubo polínico é formado, a célula geradora sofre mitose, dando origem à célula espermatogênica estéril, também chamada de pedicular, e a germinativa vai se dividir. E a germinativa, por sua vez, também vai se dividir, formando os 2 núcleos espermáticos, que são os gametas. E apenas um vai fecundar. É uma fecundação simples nas gimnospermas, formando assim a semente, que é o óvulo fecundado. Nas angiospermas, a pinha é substituída pelas flores. O androceu forma o gameta masculino, enquanto o gineceu, o feminino. Ademais, a fecundação nas angiospermas é dupla. Uma célula espermática vai fecundar a oosfera, formando o zigoto, e a outra vai se fundir aos núcleos polares, dando origem ao endosperma, que vai nutrir a planta nos primeiros momentos, já que não poderá fazer fotossíntese. Também, o ovário será o fruto. Então foi isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Falou!